Esta é a cabeça. A cabeça ela é dividida em crânio e face. Diversos ossos formam a face e diversos ossos formam o crânio. O crânio ele é formado pelo osso occipital, este osso pintado em azul, menos essa porção. Nós temos aqui os ossos parietais, o osso interparietal, o osso temporal, esse roxo e parte desse laranja aqui, essa porção azul. Temos o osso frontal, que é este aqui, e na porção ventral do crânio, nós ainda temos o osso esfenoide, esse osso central mais essas laterais aqui, e no centro do crânio, no centro da cabeça, dividindo o crânio da face, nós temos esse osso aqui, chamado de osso etimoide. Os ossos que formam a face, nós temos o osso nasal, ou os ossos nasais, que são dois, os ossos lacrimais, zigomático, maxilar, o maior osso dessa porção dorsal da face, o osso incisivo e o osso palatino, além do osso vômer, que ficaria aqui, nessa peça está quebrada, nessa aqui está ele, representado de verde e rosa. Também na base do crânio, nós temos aqui uma lâmina óssea chamada de pterigoide, aonde nós temos essas duas proeminências ósseas chamadas de âmulos do pterigoide. No centro do crânio, nós temos uma lâmina óssea chamada de vômer. O vômer, ele tem uma haste, que é a estrutura óssea que vai servir de base para o septo nasal, e as asas do vômer, aonde ele está fixo ao restante do crânio. Então, asas do vômer e haste do vômer. Bem ao centro do crânio, nós temos um osso chamado de etimoide. É ele, basicamente, que divide os dois lados do crânio. Ele possui uma lâmina perpendicular e possui também uma lâmina cribiforme, que é esta lâmina interna aqui, cheia de orifícios. Nós temos também aqui os etimoturbinados e a borda da lâmina perpendicular nós denominamos de crista de galo. Este é o osso occipital, o osso que forma a base do nosso crânio. Aqui ele está pintado em azul. O occipital, ele possui uma crista nucal, uma protuberância occipital externa, os côndilos do occipital, que irão se articular com a primeira vértebra cervical ou atlas, os processos paracondilares, a fossa condilar ventral, aonde nós encontraremos o canal do nervo hipoglosso. Temos aqui o forame magno, por onde passa a medula espinal. Aqui nós temos o forame jugular, que parcialmente se une a esse grande forame, chamado de forame lácero. Nós temos aqui o osso incisivo. Os ossos incisivos, eles possuem um corpo e um processo nasal do osso incisivo, que vai se articular com o osso nasal, formando aqui essa angulação chamada de incisura naso-incisiva. O corpo do osso incisivo ainda tem dois forames que formam o canal interincisivo, unindo um forame dorsal a um forame ventral. Nós temos aqui também o processo palatino do osso incisivo. E esse espaço formado entre o processo palatino e o osso maxilar, nós chamamos de fissura palatina. O osso zigomático, ele possui aqui o processo temporal do osso zigomático. E aqui no osso lacrimal, pintado em preto, nós temos uma forte depressão aqui, chamada de fossa do saco lacrimal, aonde ao seu centro nós temos um forame lacrimal, que é o começo do canal lacrimal, aonde se abre o ducto naso-lacrimal. Aqui
formando a testa desses animais, nós temos o osso frontal, aqui pintado em verde no equino e esse grande pintado em preto no bovino. Dorsal, nós temos o forame supraorbitário, que fica dorsal à órbita. E nos bovinos, nós temos o processo cornual, que é a base óssea do corno desses animais. Na parte ventral da base do crânio, nós temos esse osso chamado de osso base esfenoide ou esfenoide, aonde ele possui um corpo, aqui pintado de rosa, e as asas, aqui pintadas de branco e roxo. Nas asas, nós vamos encontrar uma série de forames. Aqui nós temos o forame alar caudal, que através de um canal alar se abre na fissura orbitária. Dorsal a essa fissura orbitária, nós encontraremos um forame etimoide e logo abaixo o canal óptico, por onde passa o nervo óptico. No corpo do base esfenoide, em sua porção dorsal, aqui com o crânio aberto, nós temos uma região central chamada de cela túrcica com uma depressão central, aonde se apoia a glândula hipófise, chamada de fossa hipofisária. Aqui, formando a calota craniana, nós temos os ossos parietais e entre eles, principalmente nos animais mais jovens, nós encontraremos os ossos interparietais. Na lateral do crânio, nós encontraremos o osso chamado de temporal. Aqui ele está parcialmente pintado de roxo, parcialmente de laranja e parcialmente de azul. O osso temporal é dividido numa porção escamosa. Nós temos essa ponta de osso, chamado de processo zigomático do osso temporal, que vai se juntar com esta outra ponta de osso, chamado de processo temporal do osso zigomático. As duas formam este arco ósseo, chamado de arco zigomático. Na porção ventral do arco zigomático, nós encontraremos o tubérculo articular do osso temporal, processo retroarticular. Na porção petrosa do osso temporal, nós encontraremos aqui o poro acústico, que é a abertura por onde o som chega até a parte da orelha interna. A formação óssea ao redor desse poro, ao redor desse espaço, nós chamaremos de meato acústico externo. Nós temos aqui esta ponta óssea chamada de processo mastoide, o osso temporal, e nós temos aqui o processo estiloide, aonde vai se apoiar o osso hioide. Entre eles, entre o processo mastoide e o processo estiloide, nós temos a presença de um forame chamado de forame estilomastoide. Temos aqui essa saliência óssea bem pontiaguda, chamada de processo muscular, e aqui a bolha timpânica, que nos equinos ela é um pouquinho reduzida. Tá? Nos outros animais, como bovinos e carnívoros, ela tem realmente um formato de bolha. Esta é a mandíbula. A mandíbula é o maior osso da parte ventral da nossa cabeça. Ela possui um corpo e possui os ramos. Os ramos são as porções verticais da mandíbula, enquanto o corpo é a porção horizontal. Entre o corpo e o ramo, nós temos o ângulo da mandíbula. No corpo, nós vamos encontrar uma porção incisiva, onde estão alojados os dentes incisivos e canino nas espécies que assim detêm. E nós temos também a porção molar da mandíbula. Entre a parte incisiva e a parte molar, nós vamos encontrar uma borda chamada de borda interalveolar. Assim como na porção ventral do corpo da mandíbula, nós vamos encontrar a borda ventral da mandíbula. Nos ramos, na parte lateral dos ramos, nós vamos encontrar uma fossa, chamada de fossa massetérica, e temos também aqui o processo coronoide da mandíbula, assim como também temos o processo condilar, que é dividido numa cabeça da mandíbula e no colo da mandíbula, essa porção mais estreita. Na porção medial dos ramos, nós temos aqui
o forame mandibular, por onde passam nervos e vasos que vão chegar até o forame mentoniano, próximo à borda interalveolar.